Tá sem chat aqui também, Marilu? Tá. Não. Não tem geopolítica para vocês, não. Se tivesse, você precisava de 2 anos de curso. Geopolítica é muita coisa. A gente, então, mas o conteúdo mais vídeo de geografia física e política? Geografia política, não geopolítica. São coisas diferentes. Tá? É. Geografia política é sociedade, economia. Isso é geografia política. Geopolítica é a relação de poder entre as nações. Aí é Oriente Médio, é Guerra Fria, Estados Unidos, é Europa, aí não, tá? Tem não. São coisas diferentes, é. É porque as pessoas colocam como se fosse sinônimo, se fosse a mesma coisa. É.
Intercoetera. Deus abençoe. Tá de guerra. Mora passa e o término vem. Oxe, eu não vi. Então, parece que tá tomando um negócio desse. Ela não vai mais cortar meu cabelo. Tem que deixar o blancão. Isso.
Oi? Uhum. Aí agora vai entrar aqui, antecedente de industrialização. Não. Não. Isso é depois. Isso é depois. Tem essa parte aqui, tá? Essa parte aqui, mega cidade. Não, agora não. Indústria é depois daquilo ali. Só que ali a gente vai até o século XX. Extermínio. Pessoal, enquanto vocês terminam aí de copiar, alguns já terminaram, gente, muita atenção para o que a gente vai fazer agora. A gente terminou toda a parte física, noção espacial é com vocês agora, não dá para eu ficar, né? Isso é uma habilidade, é uma coisa que eu já venho falando com vocês tem tempo. Vocês têm que, né, pegar tudo aquilo, clima, domínios morfoclimáticos, relevo, treinar tudo aquilo. Quando você pega e chega aqui já com essa noção espacial, quem já desenvolveu ou quem está em desenvolvimento da noção espacial, já vai ver que já vai ter grande facilidade aqui. Você já vai ver o efeito dessa habilidade. Quem não, aí já vai começar a acumular dificuldade. Tá, pessoal? Porque agora não é uma habilidade que vocês já têm que estar com ela em caminho. E aí o que nós vamos fazer agora? A gente vai entrar em temas como a questão urbana no Brasil, industrialização brasileira, população brasileira, o espaço agrário brasileiro, tudo isso está lá no conteúdo de vocês. Toda a base do conhecimento para tudo isso vem daqui. Desse processo de formação do território. Por exemplo, aquele gigantismo territorial do Brasil. A gente falou sobre ele. Mas qual é a origem desse gigante territorial? O Brasil nem sempre foi um gigante territorial. O Brasil começa como aquilo lá. O Tratado de Tordesilhas passava no que hoje é a cidade de Belém e a cidade de Laguna, em Santa Catarina. Para a gente ter uma referência do que é isso, Brasília estaria do lado português. Pirenópolis estaria do lado espanhol. Pirenópolis aqui, cidadezinha, né, de Goiás, aqui próximo, turística, bacana, importante. Pirenópolis estava do lado espanhol pelo Tratado de Tordesilhas. Então, olha o que tem de Pirenópolis, do Goiás para a porção oeste do nosso território. É mais da metade. Então, o Brasil não era esse gigante territorial. Como que esse gigante territorial vai surgir? Processo histórico. Então, a gente vai entender questões relacionadas ao território, questões econômicas, indústria. Vai sair daqui em um dado momento. Agrária, já começa aqui a importância de agrária. Tá, pessoal? Os nossos problemas com o sistema de transporte, vocês vão entender aqui claramente. Comunicação, tudo começa aqui. Então, entender esse processo me leva para o século XX, século XXI, com possibilidades de eu estudar todas essas temáticas e falar, opa, estou entendendo, e não simplesmente decorando lá para ir fazer a prova. Me dá uma base muito melhor. E formação social do Brasil. Aí a gente vai estudar a população, por exemplo. Quando eu estudo população, sabendo desse processo, obviamente fica fácil eu entender, pegar um indicador, pegar uma tabela, pegar um gráfico e conseguir analisar aquilo. Então essa parte aqui, ó, que a gente vai começar hoje, e a gente deve chegar até o século XVII, depois eu coloco, porque eu preciso dessa parte do quadro, a gente vai lá, século XVII, XVIII e XIX. A gente vai fazer isso aqui até o século XIX, focando nesses três grandes aspectos, tá bom? E aí como é que começa todo esse contexto? Quando vocês estudam história,
ou estudaram história, o normal, o natural, é que a gente sempre fizesse o seguinte: eu estou estudando o que da história geral? Revolução Francesa? Tá, e no Brasil estava acontecendo o quê? Expansão do capitalismo? Tá, e no Brasil? O que a gente vivia? Segunda Guerra Mundial, beleza, e no Brasil? O que a gente vivia durante a Segunda Guerra Mundial? Por quê? Porque todos esses eventos, de alguma forma, eles impactam. Porque desde o século XV, a gente vive um processo chamado de globalização. Que as pessoas têm muita dificuldade de entender, muita dificuldade de definir. E o demônio do Satanás, dos infernos do indivíduo, está com o celular na mão e está negando a globalização. Ele está com um aparelho de uma empresa sul-coreana, da Samsung, com chip produzido em Taiwan, com software criado na Índia, com tecnologias advindas dos Estados Unidos. Ele está no Brasil negando a globalização, mas ele está usando o celular. Nós chegamos a esse nível de imbecilidade humana. Desgramado pega um avião em Brasília para ir do Rio de Janeiro. O motor é americano, o trem de pouso é produzido na Itália, a fuselagem parte no Brasil, parte vem da Europa, os componentes eletrônicos vêm de Singapura, vêm de Taiwan, vêm de Hong Kong, vêm de tudo quanto é canto do mundo, e o infeliz está lá dentro do avião com o celular da Samsung mandando uma mensagem no Twitter negando a globalização. É óbvio que esse retardado, ele tem objetivos ao fazer isso. O problema são os seus milhões de seguidores que passam a reproduzir aquela mesma coisa. A globalização, a gente só tem que entender que é um fenômeno, pessoal, que ocorre desde o século XV, quando o capitalismo, na sua primeira fase, que é a fase do capitalismo comercial ou simplesmente o mercantilismo, iniciou um processo que vai nos levar às grandes navegações. Então, ó, atenção para isso aqui. Isso aqui vai nos levar às grandes navegações. E as grandes navegações, ou seja, o capitalismo forçou o abandono do mito. O abandono da mitologia para responder às coisas. Nós fomos obrigados a parar de acreditar que a Terra era plana e que ao final do mar, do oceano, a gente ia cair na profundeza do oceano, do universo, do infinito. Por quê? Porque agora o capitalismo tinha que se expandir. Mas como é que vai se expandir se você ficava compartilhando e propagando que depois do oceano você caía no abismo infinito do universo? Ou que serpentes marinhas gigantescas iam puxar os navios para o fundo do mar? Abandona o mito, agora é ciência. Por isso que é nesse momento que vai ocorrer a expansão, né, pessoal, do pensamento científico. A cartografia vai se desenvolver. O pensamento científico vai ganhar força. Ó, fui, naveguei, saí da Europa, dei a volta no mundo e cheguei na Europa de volta. Então para com essa porcaria de terra plana. Isso no século XIV. Nós estamos no século XXI e ainda tem gente vivendo disso. Ó, esse negócio de serpente... Não, o navio afundou porque estava com uma capacidade, um peso muito maior do que deveria, e aí ele pegou e afundou. Não foi nenhuma serpente que puxou ele para debaixo, não. Se navegar com menos peso, a gente navega e vai e volta. Então é nesse momento que o conhecimento científico ganha força, e é nesse momento, então, que se iniciam as grandes navegações, lideradas por duas potências europeias, Portugal e Espanha. Eles vão se lançar ao mar. Por quê? A expansão do comércio em todo o século XIV e no século XV já não dava mais para expandir dentro da Europa. Era necessário quebrar todo aquele pensamento e levar para outros continentes. Para onde? Para o Novo Mundo, para a América. Então foi a expansão do capitalismo que levou ao processo de colonização do Novo Mundo. Novas rotas comerciais. E tudo para atender o quê? A procura pelo lucro. Qual é a característica do capitalismo na sua primeira fase? Mercantilismo. O que é que isso quer dizer? Balança comercial favorável. Eu tenho que mais vender do que gastar. Aí eu acumulo capital. Eu tenho lucro com isso. Mas como que eu vou mais vender do que gastar? Eu tenho que ir em busca de rotas comerciais que me dê mercado consumidor e produtos com valor agregado. Foi por isso que eles foram navegar. E aí Portugal e Espanha simplesmente fazem isso aqui. Portugal faz isso aqui, ó, dá a volta para a África e vai buscar produtos na Ásia. Qual tipo de produtos? Tudo que vocês imaginarem. Tecido, a seda chinesa, especiarias, tudo. Agora, esse negócio tem que ser vantajoso. Tem que pagar uma viagem que durava quase 10 meses. Uma expedição que levava
tá, pessoal? Meses. O lucro tem que pagar isso. Por quê? Porque eu estou falando de embarcação no século, gente, XV. Século XV não existe motor, não existe energia elétrica. Século XV é o vento que vai soprar esse diabo desse troço. E outra coisa, tem que levar tudo para meses. E a tripulação é grande, porque tudo é feito no braço. Não tem motor para enrolar corda, não tem motor para fazer nada. Tudo é feito no braço, então eu preciso de muita gente. Se eu tenho que pôr muita gente nessa embarcação, eu tenho que ter muita água. Parte da capacidade de carga desses barcos eram ocupados pelo transporte da água doce. Não tinha equipamento para dessalinizar a água do mar. Então tem que levar água doce, tem que levar comida, tem que trazer comida. Então é óbvio que isso, para comercialmente ser viável, esses produtos têm que ter valor. Tranquilo? E agora, se eu expandir o comércio, descobrir novas rotas e novos produtos, principalmente ouro e prata, e é por isso que aqui a gente tem um tal do metalismo, a busca por ouro e prata, essas viagens passam a ser muito mais vantajosas. Então vamos expandir, vamos navegar além do que a gente sabe para descobrir novas rotas, novos produtos. E isso vai fazer com que eles cheguem ao novo mundo. Mas ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, Portugal e Espanha, pessoal, não fizeram isso de uma forma tranquila. Ah, foram lá e dividiram a América para eles, que é a colonização, né? A colonização aqui, pessoal, diferente da neocolonização, é da América a colonização. Neocolonialismo, África e Ásia. Aí eles vão ocupar a África e a Ásia, vão partilhar a África e a Ásia para eles no século XIX. Tá? No século XVI, a América vai ser colonizada. Agora, ao contrário do que muita gente imagina, esse processo não foi tão tranquilo assim e não foi uma unanimidade entre Portugal e Espanha. A divisão da América foi feita por eles, mas sob forte contestação da Inglaterra, da França e da Holanda, principalmente. É por isso, inclusive, que esses três países tiveram colônias aqui, ó, as Guianas. É por isso que a Inglaterra se fez muito presente aqui, e principalmente na América do Norte, onde basicamente foi colonização inglesa. Né, pessoal? Beleza? Temos colonização francesa? Sim, no Canadá também teve colonização francesa, na província do Quebec. Mas a colonização inicial é fruto disso aqui, ó. Acordos entre Portugal e Espanha, que está aqui, ó, 1492, nos finalmente do século XV. Depois de expandirem suas rotas comerciais e evitar um conflito entre os dois reinos que eram próximos, eles começaram um processo de negociação, que vai ser intermediado pela Igreja Católica, por isso esses dois países foram beneficiados, porque esses não têm uma base católica consolidada como tinha esses dois. E aí a Igreja Católica vai propor um acordo de divisão do Novo Mundo para eles, chamado de Bula Intercoetera, que passava aqui assim, mais ou menos. Tranquilo? Só que Portugal não aceitou esse acordo. Por que não aceitou se não tinha a América cartografada? Ela não estava cartografada, mas já existia relatos de navegantes, por exemplo, passando pela Terra do Fogo. Tranquilo, pessoal? Já tinha relatos de navegantes chegando no que é algo muito próximo do Canadá. Então Portugal tinha uma noção do que era o Novo Mundo. Por isso que ele não aceitou a Bula Intercoetera. Porém, 2 anos depois, veja que havia uma celeridade no processo, foi feita uma nova proposta na cidade de Tordesilhas, cidade espanhola de Tordesilhas, que jogou essa linha mais oeste das ilhas de Cabo Verde, que era a referência, né? A oeste das ilhas de Cabo Verde, jogando essa linha para cá, onde Portugal aceitou a proposta e eles dividiram o Novo Mundo. Só que vários erros. Primeiro, Portugal foi burro, professor, porque ficou com a menor parte. Portugal ganhou muito na Ásia. É porque a gente só olha para a América. O Tratado de Tordesilhas não dividia a América. O Tratado de Tordesilhas dividiu o mundo. Ó. Lado português, lado espanhol. Beleza? É porque a gente olha a América do Sul. A gente só vê aquilo ali. Nos livros de história, o mapa, na América. Na aula de geografia, o mapa, na América. Mas o Tratado de Tordesilhas não dividia a América, ele dividia o mundo. 2 semicírculos. E na Ásia, Portugal ganhava pra caceta. Então, obviamente, por isso que houve um acordo e uma aceitação. Olha a visão eurocêntrica de mundo. Eram 2 países europeus dividindo o mundo para eles. Visão eurocêntrica essa que a gente tem até hoje. Né? Tudo que a gente vive, por exemplo, a nossa sociedade moderna, ela vai ser consolidada na Europa.
Urbanização, europeia. Revolução industrial, da Europa. Revolução francesa, Europa. Por isso nós temos a nossa sociedade que a gente chama de moderna. Né? E a gente coloca a visão eurocêntrica como a visão. Por isso que a gente tem extrema facilidade de pegar e fazer isso aqui. Ó. Guerra Rússia-Ucrânia. A nossa visão é ocidental. Por isso que a gente acha que a Ucrânia é do bem e a Rússia é do mal. A gente não consegue entender que ali não é questão do bem e do mal. Cada um está defendendo seus interesses. Cada um está defendendo a manutenção do seu território e de sua soberania. Ali não tem do bem e do mal. Cada um está defendendo seus interesses, só isso. Mas olha como a gente tem dificuldade disso. Visão europeia de mundo, visão eurocêntrica de mundo, visão ocidental de mundo. A gente precisa ter o herói, a gente precisa ter o vilão, porque a gente precisa tomar um lado, a gente precisa tomar um partido. Aí vem a Marvel, vem a DC e contribui para tudo isso, né, pessoal? Essa coisa do bem, do mal, tudo é a luta do bem contra o mal. Isso é da cultura ocidental. E aí a gente tem dificuldade de entender o porquê que muitos países orientais não tomam partido. Porque a visão deles de mundo é completamente diferente. Não é porque eles são do mal também. Simplesmente porque eles veem a questão de uma forma muito diferente. Os objetivos da Ucrânia são sérias ameaças para a soberania russa. Então a Rússia tem que agir. Agora a Ucrânia também tem que defender os seus interesses. Em um dado momento houve um choque, faltou negociação, diplomacia, está lá a guerra. Mas jamais, se alguém me perguntar quem é do bem e do mal, eu vou falar, não me tira isso aí. Eu só converso contigo se tu abolir essa ideia. Ninguém ali é do bem, ninguém é do mal. Tem coisas ruins dos dois lados e tem coisas boas dos dois lados. Mas a gente tem dificuldade por isso, pela nossa base de formação ocidental, pô. Tranquilo, meninos? E aí o que vai acontecer? Olha isso aqui, 1494, Tratado de Tordesilhas, beleza. Diga. Para os alemães? Tinha. Mas mesmo se for olhar pela moral da sociedade como um todo. De qual sociedade? De qual sociedade? Da nossa, ocidental? Tinha. Os alemães eram os inimigos. Você percebe? Depende do ponto de vista. É foda. A gente busca isso o tempo todo e a gente não consegue. A gente tem muita dificuldade para se livrar disso. Entenda antes da guerra toda a situação da Alemanha. E com isso eu não estou dizendo que a Alemanha estava certa. Eu só estou dizendo, tenta entender qual era a situação da Alemanha antes da guerra. A Alemanha tinha perdido a Primeira Guerra, estava arruinada, crise econômica, a crise de 29 bateu forte. A questão política interna da Alemanha estava muito conturbada. Era fácil brotar um líder que falasse numa Alemanha grande, numa Alemanha desenvolvida, que tinha um pensamento até de base científica, que era o determinismo geográfico de Friedrich Hatzel. Então era fácil você levar a Alemanha para aquilo. A gente, às vezes, nós mesmos, como sociedade, a gente começa a compartilhar algumas ideias perigosas também. Né? Olha hoje no Brasil quantas pessoas acreditam num monte de coisa que não faz muito sentido. Por quê? A situação do país. Imaginem, e a situação do Brasil, nem de perto, era parecida com a situação da Alemanha na década de 20, na década de 30. A Alemanha estava arruinada na década de 20. Ela foi duramente penalizada pelo Tratado de Versalhes. Mas veja, ninguém bota culpa no mundo ocidental que fez isso aqui, ó. Tratado de Versalhes. 420 artigos, 415 punem a Alemanha. Você tem um tratado de 420 artigos, 415 artigos foi só para punir a Alemanha. Até a Faber-Castell, de lápis e tudo, que é alemã de origem, até a Faber-Castell foi confiscada nos outros países. A Alemanha foi duramente punida. O país está punido, teve que pagar o prejuízo da Primeira Guerra Mundial, estava arruinado economicamente, chega a crise de 29, proibida, inclusive, de ter um exército. Então, e com isso, de novo, eu não estou dizendo que a Alemanha era do bem, não é isso. Mas eu estou dizendo que tem uma justificativa para a Alemanha ter chegado até uma política tão extrema como foi o nazismo, né? E aí, com isso, provocar a Segunda Guerra Mundial, tá? Então, vamos ter cuidado com essa visão ocidental de mundo somente. Não estou dizendo que ela é errada, estou dizendo que a gente tem que entender a visão do outro lado também, tá bom? Meninos, aí vem cá todo mundo, vamos voltar aqui. 1500, o rei de Portugal manda uma missão para verificar as terras do rei, que é quando chega a Esquadra de Cabral. Pronto, encerra a nossa história no século XV. Qual é a nossa história no século XV? A expansão dos países europeus e a divisão da América. No último ano do século, justamente em 1500, Cabral aporta aqui. Lógico que detalhes sobre isso não vem um caso aqui agora,
vocês vão estudar isso em história, estudo em história, Cabral chega para verificar. Mas detalhe, Cabral não veio só para verificar, Cabral estava indo para as Índias. Passa para verificar e continua a sua rota. Tanto que ele chega, ele sai em fevereiro, ele chega em abril e ele volta para Portugal em dezembro. Em dezembro, parte da esquadra dele chega de volta. Cabral passou 1 ano fazendo essa viagem. Tá, pessoal? Então ele vem verificar e em abril, quando ele chega aqui, uma das embarcações ele manda de volta para informar o rei de Portugal a sua parte do acordo de Tordesilhas. E uma das notícias que chega é que não tem metal precioso. Por quê? Porque o índio na costa brasileira, ele era um índio ceramista, ele não era metalista, ele não usava o metal nos seus objetos. Ele não tinha manipulado o metal ainda. Diferente do que a Espanha vai encontrar aqui, astecas, maias e incas. Esses eram metalistas. O ouro estava nos objetos do dia a dia. Francisco Pizarro, na primeira viagem que fez, em nome do rei da Espanha, ele voltou com todas as embarcações lotadas de ouro. Cabral continua a viagem, manda uma embarcação com uma carta, a carta de caminho, para informar o rei o que encontrou aqui, e nem um pedacinho de ouro. A Espanha não, já na primeira, já manda as embarcações atoladas de ouro. Tanto ouro, que algumas até afundaram. Por quê? Porque os povos pré-colombianos, eles eram metalistas. E qual era o valor do ouro para eles? O valor de uso. Eles não tinham visão capitalista sobre o ouro. O ouro para eles não significava lucro. O ouro significava o quê? Um metal que não oxida, que é fácil manipular e que está em abundância na natureza. Então vamos pegar aquele metal e vamos fazer nossos objetos. Essa era a visão deles sobre o ouro. Aí chega o espanhol com a visão capitalista sobre o ouro e o valor daquele metal, obviamente, muito diferente. E isso que vai levar, no século XVI, ao desinteresse de Portugal pela colônia. Tanto é que, olha só, ele chega em 1500, olha quando começa o processo de ocupação, 1534. 34 anos se passaram apenas com alguns poucos navegantes passando por aqui, pessoal. Não houve processo de ocupação durante 34 anos. Pare e pense se isso não é um tempo considerável. São mais de 3 décadas a colônia portuguesa sem nada. E entendam por que o desinteresse. Não se encontrou metal precioso e, principalmente, Portugal tinha uma rota comercial altamente lucrativa. Então, qual é o foco de Portugal? O caminho das Índias. Continua no século XVI. E a colônia na América? Deixa lá. Só que a gente tem que lembrar que essa divisão foi sob contestação. Cada vez mais, Inglaterra, França e Holanda se fazem presentes na América. Aquilo liga o sinal de alerta para Portugal. Estratégia militar. Território conquistado, se não for ocupado, vai ser conquistado por outro. Conquistou, teve um acordo, esse acordo está sendo questionado e você ainda não vai ocupar esse território, o que vai acontecer? Ingleses, franceses ou holandeses vão tomar esse território. Então trata de ocupar. Aí o rei de Portugal desenvolve um mecanismo para ocupar esse território. Como? Como ele havia feito em pequenas ilhas no Atlântico, o sistema de capitanias hereditárias. Aí pega o território brasileiro e faz isso aqui, ó. 16 grandes pedaços de terras, divididos em 1534, e cada pedaço dado a um capitão donatário, a um do rei. Alguém próximo ao rei, da família do rei ou próximo ao rei, recebe um título de doação de terras. Hereditário e é vitalício. Esse título de doação em nome do rei é para a vida toda, e quando tu morrer vai para o seu filho. E quando seu filho morrer vai para... E aí vai. Por isso que hoje nós temos números como esses. 86% dos grandes proprietários de terras no Brasil são descendentes diretos dos capitães donatários. E as pessoas muitas vezes fazem a mínima ideia disso. Quem são os grandes proprietários agrícolas no Brasil? 86% deles são herdeiros dos capitães donatários ainda. E a capitania hereditária é de 1534. Nós estamos em 2022. A estrutura da terra, a estrutura de poder não mudou. Professor, e por que a estrutura de poder não mudou? Ela não mudou porque, ao dividir em 16 pedaços, cada capitão donatário era responsável por ocupar, explorar e proteger a terra em nome do rei de Portugal. Isso quer dizer que o capitão donatário dizia quem morria e quem vivia. Por isso que mais tarde no Brasil nós vamos ter uma forte política coronelista, que é liderada por quem? Pelo proprietário de terra. Qual proprietário de terra? O grande. E hoje, a bancada ruralista continua mandando no país.
Se eu não voltar no passado do meu país, eu nunca vou conseguir entender o que eu vivo hoje. É por isso que a gente tem que estudar história. É por isso que eu tenho que estudar geografia. Porque daí eu consigo compreender por que a bancada ruralista é mais poderosa, por que houve uma forte política coronelista, da onde que veio esse poder? Do capitão donatário. O que ele podia? Tudo. O que ele tinha que fazer? Pagar o imposto do rei de Portugal. Você entende que com isso, Portugal não se comprometia com a colônia e não precisava abandonar suas rotas comerciais mais vantajosas? Quem tinha que pagar essas viagens? O capitão donatário se vira. Não à toa, apenas 2 capitanias vingaram. A capitania de Pernambuco e a capitania de São Vicente. 2 se tornaram lucrativas. 2 se tornaram rentáveis, deram retorno. E é isso, essa busca pelo retorno, que vai fazer isso aqui, ó. Vai iniciar com o que pode. Não tem ouro? O que dá para explorar nesse território? O primeiro recurso, que não formou um ciclo econômico, foi o pau-brasil. Madeira boa, características boas, que foi amplamente levada para a Europa. Mas veja, olha o detalhe. Ela foi levada para a Europa, ela nunca foi processada aqui. O que se fazia aqui? Se derrubava, se estabelecia um comércio com os índios tupis, que são os índios do litoral, tá, pessoal? Nesse primeiro contato, que já inicia também um extermínio, principalmente pelas doenças, que o índio geneticamente ele não estava, não tinha nenhuma defesa para aquilo. Nunca tinha tido contato com o vírus da varíola, da gripe, e esse extermínio já vai iniciar por esse contato com o colonizador, e detalhe, processo de escravização e um comércio para os índios, que bastavam fazer o quê? Derrubar a madeira e levar para os portos de coleta. O que esses capitães faziam aqui? Mandavam expedições para levar a madeira embora. A madeira ia embora por completa. Em Portugal, ela virava móveis, embarcações, instrumentos musicais e tinturaria de tecido, a partir da casca do pau-brasil, que ao ser cozida, né, ela solta uma pigmentação extremamente vermelha. Agora, tudo isso era feito aonde? Em Portugal, não aqui. E durante muito tempo, isso aqui vai consolidar, isso aqui, ó, uma economia primária exportadora. Nós somos o maior produtor de soja do mundo, dividindo espaço com os Estados Unidos. Nós somos o maior produtor de carne bovina do mundo. Nós somos o maior produtor de laranja do mundo. Nós somos o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo. Nós somos o segundo maior produtor de algodão, o terceiro de milho, o maior produtor de café, o maior produtor de cítricos do planeta. E tudo isso para quê? Para exportação. Olha o nosso mercado interno de soja. Século XVI, nós estruturamos o quê? Uma economia o quê? Primária exportadora. Século XXI, nossa base econômica é o quê? Primária exportadora. Olha os grandes nomes da economia brasileira. É mais fácil você achar um grande nome como o Maggi, como o maior plantador de soja do Brasil, do que um magnata do campo tecnológico. Cadê o nosso Bezos? Cadê o nosso Jobs? Cadê o nosso Elon Musk? Não tem. Por quê? Porque o nosso país continua com a sua base primária exportadora. Até hoje, não mudou. A relação de poder com a terra mudou? Não. A estrutura econômica mudou? Não. Quais são os nossos 2 principais produtos de exportação? Minério de ferro, bruto. Depois, soja. E como é que a gente vende? Bruto, in natura. E o que a gente faz depois? Compra processado. Gente, para e pensa nisso. O Brasil vende minério de ferro. O que a gente compra? A liga metálica depois. Só que o minério de ferro é o quê? Bruto. Tem valor agregado? Não, é o valor do minério. E a liga metálica depois? É cara. Por quê? Ela está processada. Por isso que a nossa base econômica é muito difícil. E o pior, a gente compra em dólar depois. Mas a gente vende o minério. A gente vende a laranja, mas depois a gente traz o suco importado. A gente vende o café e depois a gente compra o café importado. O café aumentou pra caramba, tá caro pra caramba. 17, 20 reais. Sabe que café é esse? Vassourada. Vocês sabem o que é vassourada? O que sobra no pátio, varre tudo lá, junta folha, galho, inseto, tudo, torra tudo aquilo lá. Isso é a vassourada. Se alguém aqui quiser tomar um café de qualidade, um café italiano, top mesmo, pode preparar aí 250, 300, podendo chegar até 400 reais, meio quilo. Aí tu pega, aí tu pega e fala assim, porra, mas um café italiano é top, hein, professor? É.
Gente, é outra coisa, é top. Mas daí tem uma... Mas daí, não, café bom você não pode nem pôr açúcar, nem de perto, senão na verdade você está estragando o café. Mas tem um detalhe, esse café italiano, ele é plantado aqui em Minas Gerais. Ele só vai para a Itália, depois volta para cá. Só que daí a gente compra ele em dólar, por isso que ele é caro daquele jeito. A gente não faz refino, né? Aqui não tem como processar, né? Tem, lógico que tem. Por que não faz? Século XVI, século XVII, século XVIII, século XIX, século XX, século XXI, entramos nele com a mesma base econômica, primária exportadora. Quem vende, ganha muito. Por que ele está preocupado em fazer aqui? Ele vai se beneficiar muito mais se ele produzir aqui? Se ele produzisse, processasse aqui, sim, mas ele já se beneficia muito. Economicamente e nas relações de poder. Nós estamos mais defendendo os interesses dos grandes proprietários de soja do que dos trabalhadores. Tem um bando de vocês aí que defende a ideia de que tem que ser, não, o cara tem que se virar mesmo, tem que ser Uber, tem que entregar comida pelo iFood, e tem gente que ainda está batendo papo e fala, não, o menino está certo, está sendo empreendedor. Ah, tu é empreendedor. Aham. A motinha. Sem seguro. Sem direito trabalhista. E se tu cair? E se tu sustentar a tua casa? Tu é um empreendedor mesmo. Massa. Uhum. Eu sei como é que é. Meninos, a nossa base econômica, cultural, é baseada toda nisso aqui. Nós, nesse momento, nós estávamos consolidando uma economia o quê? Primária exportadora. Com pau-brasil? Ah, quem dera que fosse só o pau-brasil. Depois vem a cana-de-açúcar, vai vir o café, vai vir um monte de coisa. E nós nunca vamos mudar essa base. Cada um de vocês aqui. Pega a história de vocês do ensino médio. Quem estudou em escola privada e quem estudou em escola pública. Vai tete a tete aí, sem ser o que vocês estão estudando agora, e veja quem veio da escola pública como saiu e quem veio da escola privada como que saiu. Gente, é diferente, meninos, a gente tem que compreender um pouco isso. Mas vem cá todo mundo. Repara aqui que eu quero chegar lá no século XVII. Vem cá todo mundo. Entende que a exploração do pau-brasil, então, foi uma primeira atividade econômica de exploração para financiar um processo de ocupação que era particular, não era do rei de Portugal? Cada capitão donatário pagaria pela sua despesa. E o que eles vão fazer então? Explorar o pau-brasil. Aí vem cá todo mundo, domínios morfoclimáticos. Algumas das consequências. Baixa viabilidade econômica, então a exploração teve que ser muito intensa. Cada viagem tinha que levar a maior quantidade de madeira possível. Outra coisa, mantém a ocupação no litoral. Por quê? A Mata Atlântica só está na zona de clima tropical úmido. Então, a Mata Atlântica, originalmente, você tem que ter aquela visão lá do domínio morfoclimáticos, originalmente a Mata Atlântica se estendia do Rio Grande do Norte até algo aqui, chegando até ali, próximo a Goiás, tal. Isso aqui é a área da Mata Atlântica. E se a atividade econômica estava na Mata Atlântica, a ocupação vai se manter no litoral. E por que, professor, que ela vai ficar no litoral? Porque não tinha pau-brasil em outros domínios. Isso é uma questão óbvia, uma questão lógica e física. E outro fator, ficava mais ainda no litoral porque a economia era primária exportadora. Quer dizer que eu desenvolvi uma economia extrovertida, uma economia voltada para fora. Então, tudo que era explorado, Portugal. A madeira era processada lá. Lá ela virava móvel, lá ela virava embarcação, lá ela virava tinta. Aqui ela só era derrubada. Por isso que o processo de ocupação, primeiro, longo, extremamente predatório, faz com que a Mata Atlântica seja o primeiro hotspot brasileiro. Mas cuidado com o anacronismo histórico. Ela não era um hotspot no século XVI. O conceito de hotspot é um conceito do final do século XX. Só que quando eu digo que ela é um hotspot, aqueles biomas que estão ameaçados, que se nada for feito, tendem a desaparecer, eu tenho que entender que é um processo histórico. As provas de vocês cobram muito isso, às vezes. Essa condição da exploração da Mata Atlântica. Se 12 das 15 cidades brasileiras mais importantes estão no litoral, e é lá que estava a Mata Atlântica, quer dizer que ela foi intensamente ocupada. Por quê? Tá aí o porquê. Tinha que financiar, tinha que pagar. Mesmo essa exploração sendo privada, do capitão donatário. Não era do rei, mas ele também tinha que pagar. E como que ele ia pagar? Explorando o máximo que podia. Quem veio para o Brasil? Exploradores. Professor, e as famílias para construir uma nova nação?
Não, gente, isso aqui não é os Estados Unidos. Não vieram famílias para construir uma nova nação. Vieram exploradores para fazer o comércio da madeira. Só, nada de famílias por enquanto. Aquela visão. Ah, professor, é por isso que a gente não é patriota, professor? É por isso que a gente tem dificuldade com o patriotismo. Um dos fatores. Outra coisa, não se preocupe com o patriotismo. O dia que o país for bom economicamente para o maior número de pessoas, pode deixar que naturalmente as pessoas vão se tornar patriotas. Agora, num país extremamente desigual como o nosso, ser patriota é meio complicado, é meio difícil, né? Às vezes a gente tenta, quer, né? Pega alguns símbolos, tenta, a não ser que seja na marra. Igual vocês vão ter que se tornar patriotas na marra, né? Sendo militares, né? Vão fazer juramento à bandeira, vão ter que cantar o hino, vão ter que marchar, vão ter que não sei o quê, vão ter que... Aí vocês não vão ter opção não, vão ter que virar patriota mesmo na marra. Mas alguns vão manter o pensamento crítico. Alguns vão fazer porque sabe que está no código, está no regulamento, um superior hierárquico pode te botar preso. Mas no fundo você vai estar lá, fazendo tudo aquilo e pensando. Pensamento ninguém pode conter ainda, por enquanto, né? Aí alguns de vocês vão estar lá pensando, puta que pariu, caralho, desse sol rachando aqui na minha cabeça e eu com a porra... Mas é isso. O sentimento mesmo patriótico, gente, um país que todo o primeiro século foi de exploração. Não teve consolidação aqui de um novo país, de uma nova... É difícil isso. Diga. Esses capitães donatários, eles exploravam mesmo o pau-brasil, porque eu lembro que falam que depois de 1534 começou a cana-de-açúcar aqui, tanto que a cana-de-açúcar ela povoa, né? A cana-de-açúcar eu vou deixar no século XVII. Porque ela começa no século XVI, mas ela vai se consolidar como atividade econômica mais importante no século XVII. Os capitães também exploravam o pau-brasil. Mas daí já são os filhos dos capitães. Aí eu já tenho os chamados luso-brasileiros aqui. Algumas pessoas que já tinham alguma ligação aqui com a terra. Diferente desse primeiro momento, que era só os exploradores, né? Tá? Então, no século XVII eu vou falar do ciclo da cana-de-açúcar, porque daí a gente tem um primeiro ciclo econômico. Mas só para a gente finalizar, meninos, então olha isso aqui, todo mundo. Isso vai consolidar uma economia primária exportadora e uma ocupação litorânea. Guardem isso aqui, que isso aqui vai se manter até o século XVIII e isso aqui até o século XX. Essa economia vai continuar, primária exportadora até o século XX. E não é que ela perdeu, ela muda algumas características do século XX, porque o Brasil se industrializa. Mas vocês vão ter um choque ao perceber que a industrialização está retrocedendo. A indústria já respondeu no Brasil por 22% do nosso PIB. Hoje ela responde por 18%. O Brasil vem sofrendo um processo, um fenômeno que a gente vai estudar em industrialização, chamado desindustrialização. O nosso nível de participação da indústria no PIB hoje é o mesmo do governo Vargas. Tranquilo? Hoje, a gente tem a participação da indústria no PIB na mesma porcentagem que tinha na década de 40. Isso se deve pela desqualificação ou... Há um conjunto de fatores que a gente vai ter que estudar, mas vamos com calma, porque senão eu vou falar desses fatores sem que a gente construa esses fatores agora. Tá? É muita coisa aqui para a gente entender. Meninos, aí vem cá todo mundo, ó. Socialmente falando, vem cá, vão ticando aí, hein? Território, ocupação litorânea, capitanias hereditárias, aquilo era o Brasil. Economia, primária exportadora. Socialmente falando, a questão indígena. O contato do branco com o índio e, ainda no século XVI, a introdução do negro africano escravizado, que vai formar a nossa base social. A prova de vocês não entra nesses detalhes, então, obviamente, eu também não vou entrar nisso. É óbvio que uma prova do Exército jamais vai entrar nessas questões. Pode até citar alguma coisa da questão indígena, tá, pessoal? Mas jamais ela entrará em questões mais detalhadas dentro desse aspecto sociológico, tá? Mas essa questão aqui, ela já vai trazer isso aqui também, ó. O índio, que é o autóctone, quem já estava aqui, autóctone, que é próprio do lugar. O branco, como elemento colonizador, e o negro africano escravizado. Isso é a base da sociedade brasileira. Aí começa o processo de formação da sociedade. Sociedade que vai ganhar essas características que a gente vê em qualquer lugar. Que é o brasileiro, né? Você não tem um fenótipo típico do brasileiro. Quem é o brasileiro? Você vê o japonês, você sabe que ele é japonês. Você vê um holandês, você sabe que ele é holandês. Você vê um alemão, tu bate o olho, tu fala, rapaz, ele é alemão, ele é austríaco. Tu vê um coreano, você sabe que ele é coreano. O brasileiro não.
Você até conhece o brasileiro fora do Brasil, mas pelo barulho que ele faz, não é pela característica física, né? Tu chega em qualquer aeroporto, qualquer canto do mundo, onde tiver o grupo mais barulhento, pode ir lá, que são todos brasileiros. Mas pela característica, fisicamente você não sabe quem é um brasileiro. Não dá para definir. E é esse processo aqui, né, pessoal? Que é um processo complicado. Historicamente, né, os livros gostam de romantizar, grandes obras romantizaram esse processo, né? Casa Grande Senzala, de Gilberto Freire, é um exemplo. Aí, obviamente, que depois vem outros autores e quebram um pouco disso, né? Não há romantismo nenhum ali, foi muito na base do estupro, da violência, né? E daí uma cultura muito forte dessas questões no nosso país, mas a sociedade brasileira vai sair dali. Então, até o final do século XVI, nós temos a base territorial, econômica e social formadas no Brasil. Tranquilo? No século XVII, essas características elas vão praticamente ser mantidas. Porém, a cana-de-açúcar vai provocar uma verdadeira revolução em termos de sociedade e em termos econômicos. Em termos territoriais, a ocupação vai continuar litorânea, tá, pessoal? Mas daí eu vou fazer o seguinte. Cana-de-açúcar, eu vou deixar para a próxima aula, que é o século XVII, que daí a gente já trabalha 17 e o 18, os dois juntos, tá bom? Beleza? Valeu, meninos. Valeu. Valeu. Hã? Portugal não aceitou.